Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre o bordado. Ao contrário de vários outros artesanatos têxteis, o bordado teve a sua origem essencialmente decorativa e não utilitária, se tornando um campo muito atraente para a arte popular. Então vamos conhecer um pouco da história do bordado? Espero que vocês gostem. Bordado é a arte de ornamentar os tecidos com fios diferentes, formando desenhos. Esse trabalho executa-se à mão ou à máquina, com agulhas de várias espessuras e feitios. A história mostra que o bordado originou-se na pré-história. Os nossos ancestrais, que moravam em cavernas, começaram a utilizar a técnica com agulhas feitas de ossos e o fio feito de fibras de vegetais ou tripas de animais. Por serem feitos em materiais que não têm tanta durabilidade, os bordados mais antigos não se conservaram. Para estudá-los, é preciso recorrer à documentação fornecida por monumentos antigos, como as esculturas, pinturas, baixo-relevos e gravuras, no qual podemos observar as representações dos bordados. O objeto bordado mais antigo foi encontrado surpreendentemente em um local cercado de mistério, mitos e lendas, a tumba do faraó Tutankhamon, no Egito. Mas essa não é a única descoberta antiga. No continente americano, milhares de anos antes dos grandes impérios, já se trabalhava o bordado, como demonstram os itens encontrados em um cemitério na costa peruana. A partir do século VII, o bordado tornou-se prática comum no Ocidente. Nos séculos a seguir, os mosteiros começaram a incentivar o bordado e ceder os seus espaços para a prática da arte. O bordado também se tornou muito comum na realeza. Eles usavam fios de ouro para fazer os bordados nas vestimentas dos nobres. Muitas cenas da história foram retratadas em tecidos bordados também. É o caso, por exemplo, da mais antiga tapeçaria bordada que se conserva, a tapeçaria de Bayeux. Este tapete possui 70 metros em comemoração à Batalha de Hastings. No século XVIII, o homem tentou mecanizar a costura e, consequentemente, o bordado. O alfaiate francês Timonier, observando a forma de trabalhar das costureiras de Lyon, que eram rápidas ao costurar utilizando o ponto de cadeia, inventou a máquina chamada de cosedeira, fabricada em 1829. A inovação dava 200 pontos por minuto, enquanto manualmente se fazia 30. Este equipamento não foi muito bem aceito por alguns trabalhadores da época. Pelo medo do desemprego, destruíram 80 máquinas e obrigaram o inventor a abandonar Paris. Progressivamente, as máquinas foram se impondo em todo o mundo e o bordado manual foi ficando algo pertencente ao ambiente doméstico, passando a fazer parte da longa lista de qualificações que caracterizavam a considerada esposa ideal. Mas bordar oferecia um espaço de expressão pessoal e artística em que muitas mulheres imprimiam a própria marca nos objetos ao redor e criavam suas obras de arte. No início do século XX, as escolas ensinavam desde a infância a arte de bordar, principalmente para as meninas, para que elas soubessem bordar seus enxovais. Era bonito a mulher ter todo o seu enxoval bordado, às vezes levavam anos preparando o seu enxoval para o casamento. Até a década de 50, no século XX, tivemos o bordado em branco em lençóis, toalhas de mesa e lenços. O bordado da Ilha da Madeira era executado com fio azul claro sobre o tecido branco, muito usado em enxovais. Após décadas de avanços tecnológicos, em que a industrialização tornou os objetos e seus designs reproduzíveis e comuns, criar algo com as mãos passa a ser um ato diferenciado. Na última década, o ato de bordar voltou com muita força,
permitindo criar peças únicas, autênticas e pessoais com as próprias mãos. E apesar de hoje nós bordarmos figuras que representam nossos dias atuais, estaremos sempre usando a mesma técnica que nossos ancestrais utilizavam. Então, gente, para a gente fazer o nosso bordado, vocês vão precisar de uma base. Eu vou usar esse cropped aqui, que eu tingi em uma das aulas. Uma agulha grossinha, eu vou usar aqui a número 3. Essa aqui eu comprei pra gente, quando voltar às aulas a gente vai usar. Uma tesoura, vocês usam que tiver em casa. Uma linha, eu vou usar a vermelha porque eu vou fazer uns corações. E aqui o bastidor, que eu já vou ensinar como é que se usa. Vou explicar aqui como é que funciona o bastidor. Esse bastidor aqui era da minha mãe, quando ela bordava, era jovem. E ele são 2 círculos que encaixam. Pode ter outros formatos também, mas o bastidor original ele tem um círculo, né? Você pode adaptar de outras formas. Você pega o pequeno, coloca por dentro da roupa, tenta esticar o máximo que puder aqui, e depois pressiona o círculo, né? A circunferência maior nesse outro. E aí o tecido fica assim, ó, bem esticadinho, para você começar a bordar aqui por cima. Vou começar aqui a ensinar para vocês o ponto cheio e o ponto atrás, tá? O ponto cheio é pra gente preencher a forma, e o ponto atrás é para aquelas pessoas que acham que vão ter dificuldade, né, em preencher, então elas marcam o contorno da figura primeiro. Para o ponto atrás, eu vou colocar a linha dessa forma. Eu passo a linha, mas um lado fica solto, e na outra ponta eu vou dar o nó. Eu vou passar a agulha bem aqui no centro do coração, tá com um nó do outro lado. E vou dar um espaço aqui, seguindo a linha. Ainda não tá o ponto atrás. E agora sim, a gente começa o ponto atrás. Sempre indo à frente. E voltando. Por isso que se chama ponto atrás. E assim por diante. Tente. Tô filmando aqui, fica um pouco mais difícil. Mas tente manter a mesma distância. E aí a gente acaba o contorno aqui do coração, usando um fio só, né, dessa forma, e usando o ponto atrás. E aí, para continuar com o ponto cheio, eu venho aqui na parte atrás da linha, bem no centrinho do coração, e passo a linha novamente. E aí você vai preenchendo todo o coração, se guiando pelo contorno da linha. Quando a gente termina esse lado aqui, ó, eu fiz só com uma linha só. A gente passa a agulha por debaixo do avesso aqui, onde também fica bordado, e damos continuidade ao lado de cá, sempre respeitando o espaço entre uma linha e outra, para que fique bem
quentinho, né? Um outro modo de fazer é passar a linha por dentro da agulha, dividir a linha ao meio e dar um nó aqui nas duas pontas, assim. Só que aqui eu não vou marcar, eu vou direto. Então, o nó fica para trás. E aí eu tenho a área central do meu coração. E é só continuar. Sempre mantendo a linha do riscado. E sempre bem juntinho. E aí, gostaram? Espero que sim. O resultado da camisa ficou assim, do cropped, com esses vários bordados de corações bem legais sobre o cropped que eu já tinha pintado com tie-dye em azul. Acho que agora eu vou até colocar umas asinhas brancas como se fossem corações voando no céu azul. Espero que vocês tenham gostado e divirtam-se bastante fazendo vários bordados por aí. Beijão!